Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5. Juntos, abramos a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5. E a partir do versículo 11, leremos juntos até o versículo de número 15. 1 João, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo de número 15. Vamos ler? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos neste dia em que celebramos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre as trevas, o dia em que comemoramos a nossa redenção e em sincera adoração nos prostramos, reconhecidos de que o Senhor é Deus, vivo e verdadeiro, cheio de poder, glória, honra e majestade. Nós nos reunimos ao Senhor nesta manhã e dedicamos as nossas vidas ao Senhor, dedicamos este dia para o Senhor, porque cremos na vida eterna que nos foi dada graciosamente em Cristo Jesus. Nesta hora, Senhor, estamos prestes a mais uma vez ouvir a pregação do Evangelho. Cremos que ao abrirmos o Teu santo livro, ao lermos as Tuas palavras e ao ouvirmos a proclamação do Evangelho, a glória do Senhor é então manifesta. A glória do Senhor se revela para a igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inundam os nossos corações. Ó Senhor, mais uma vez nós rogamos que sejas glorificado, que sejas reconhecido no meio do teu povo como santo, glorioso e digno de toda a nossa fé e confiança. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração e fortalece a nossa fé nos edificando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Começamos a estudar a partir desta sessão da primeira carta de João sobre o tema a vida eterna em Jesus Cristo. Nós tivemos que parar no último domingo, dadas as comemorações do aniversário da nossa igreja, e hoje nós vamos então continuar. Precisamos lembrar e precisamos aqui reforçar que no início da passagem, versículo de número 11, o apóstolo João, ele vai fortalecer, ou ele deseja fortalecer aqueles que creem no testemunho de Deus a respeito de Jesus Cristo. E ele faz isso assegurando a fidelidade de Deus quanto ao cumprimento da sua promessa. Cristo é o cumprimento da promessa divina de salvar, de libertar, de redimir o seu povo eleito. Então, o versículo de número 11 começa descrevendo ou revelando esta importante promessa. E o testemunho é este. Que testemunho? O testemunho de Deus, o testemunho que é dado nos céus, o testemunho que é confirmado pela igreja na terra a respeito de Cristo. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida eterna está no seu Filho. Então, o apóstolo João, ele está aqui mais uma vez
combatendo, contrapondo a heresia que estava se espalhando no meio da igreja por conta do falso ensinamento dos profetas de Satanás. Os falsos profetas, eles estavam trazendo uma visão diferente, errada a respeito da vida eterna. E, portanto, João, ele vem, mais uma vez, como apóstolo, inspirado por Deus, e afirma o que vimos, primeiramente, que a vida eterna é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Olhe novamente para o versículo de número 11. Deus nos deu a vida eterna. Logo, a vida eterna é um presente de Deus. Ela é o resultado do seu amor pelo mundo. Ela é a dádiva que o Senhor dá a todo aquele que lhe pede, de modo que a vida eterna é gratuita e ela, então, contrariava o que os falsos profetas daquela época e os falsos profetas dos dias de hoje tentam ensinar, que a vida eterna ela é conquistada pelo esforço do homem. Não, a vida eterna é um presente de Deus. Em segundo lugar, João também diz que esta vida ela é eterna. Embora seja o conceito bíblico de vida eterna claramente o oposto da morte eterna, que é o resultado do pecado, ela não somente consiste em imortalidade. Lembremos que Jesus disse claramente: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, não morrerá, quem crê em mim não morrerá eternamente. Então a vida eterna implica em imortalidade, mas também no conhecimento que nós recebemos do Pai e do Filho. Ter a vida eterna é ter a Jesus, e ter a Jesus é conhecer a revelação que Deus deu a respeito de si mesmo na criação e nas Escrituras. É entender a razão pela qual nós fomos criados e devemos viver para a glória de Deus. Então não é apenas algo mágico. Eu creio, eu recebo, eu tenho a Cristo, tenho a vida eterna e vivo a minha vida como melhor achar ou melhor entender. Não. Quem recebe de Cristo a vida eterna tem a sua vida radicalmente mudada. Ele passa agora a entender por que o dia do Senhor é tão importante e por que a igreja de Cristo se congrega e por que ela deve adorar e exaltar o Redentor. A vida eterna, ela envolve este conhecimento que agora passamos a ter do Pai e do Filho. Jesus falou sobre isso quando orou intercedendo por nós em João 17. Em terceiro e último lugar, nós vimos que a vida eterna, ela começa também a ser experimentada agora. O versículo 11 diz aí: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E ele continua no versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida. Então, existe um aspecto importante acerca deste tema, desta doutrina. A vida eterna será experimentada em sua totalidade quando o Rei voltar, quando vivermos na eternidade para todo sempre com o Senhor. Contudo, a Escritura também nos ensina que esta dádiva de Deus, quando o homem dela se apropria pela fé, já se torna experimental. Eu tenho a vida eterna, vocês têm a vida eterna, é real. É algo que nós sentimos diariamente em nossa vida, é algo que edifica, que consola, que conforta, que prepara o crente para o céu. De modo que, meus irmãos, há algo que ainda está por vir, mas a Escritura também nos diz que aquele que tem a Cristo tem a vida eterna. Ele já experimenta a vida eterna nesta terra. Hoje o que é que nós vamos continuar a aprender? João prossegue e ele vai dizer, ou ele vai esclarecer, como a vida eterna pode ser recebida. Como recebemos a vida eterna? Vamos ler novamente o versículo 11 e também o versículo 12, que são os dois versículos ainda em questão para a nossa meditação, para o nosso estudo nesta manhã. Novamente, juntos, leamos, por favor, versículos 11 e 12. Vamos lá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, Deus nos deu a vida eterna e esta vida eterna está no seu Filho. A vida de Deus foi manifesta ao mundo por meio da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Voltem comigo para o primeiro capítulo desta carta. Aí em 1 João, vamos lembrar juntos o que o apóstolo falou de início, como prólogo ou como introdução à carta que ele escreveu às igrejas da Ásia e que chegou até nós pela provisão e providência do Espírito. No capítulo 1, versículos 1 e 2, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João, ele já havia dito isso no início da carta, ele torna a repetir novamente esta doutrina maravilhosa, e ele faz isso para lembrar aos irmãos que a vida eterna que estava com o Pai chegou até nós por meio de Jesus Cristo. Notem como a doutrina bíblica a respeito do nascimento virginal de Cristo é algo fundamental, basilar, é raiz para a fé cristã. Notem como a encarnação do Verbo de Deus promove no mundo, prorrompe nos céus, aquela alegria angelical que levou os anjos celestiais cantarem louvores a Cristo e ao Pai, porque somente por meio da encarnação ou do nascimento de Cristo, a vida eterna ou a vida de Deus, ela então se tornou possível e acessível para a alma do homem. A vida eterna só pode ser recebida conforme o próprio ensino de Jesus Cristo, através dele mesmo, porque ele veio trazer ou dar a vida. E dando a sua própria vida, entregando a sua própria vida, sendo o nosso próprio sacrifício, ele nos substituiu. Ele morre no lugar do pecador. Ele se sacrifica em meu lugar e no seu lugar, para que então entendêssemos o significado da verdadeira salvação e da gratuidade da vida eterna por meio da fé. A palavra de Deus, ela nos diz, de maneira muito simples, de maneira muito direta, que não há vida fora de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 6, 23. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. De modo que, irmãos, o versículo 12, lá do capítulo 5, podemos voltar para lá, vai completar e reforçar esta maravilhosa verdade. A vida eterna, ela não pode ser recebida por meio do conhecimento que o homem venha a ter de si mesmo, do esforço que ele faça por realizar obras boas ou grandes obras, pelo seu próprio sacrifício, não. A vida eterna é consequência daquilo que nós encontramos ou vemos novamente aqui no versículo de número 12, do capítulo 5. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. É direto. O Evangelho não engana. O Evangelho não ilude. O Evangelho não arrudeia. É simples assim. A vida eterna só é possível para aqueles que têm a Cristo, para aqueles que recebem a Cristo, para aqueles que aceitam a Cristo.
houve muita ênfase na utilização do verbo aceitar por aqueles que pregavam o Evangelho, acreditando que era capaz ao homem aceitar, levantar a mão, vir à frente, tomar a sua decisão por si mesmo, e então várias coisas eram criadas para poder fazer com que o homem emocionado fosse até a frente e recebesse a oração do pecador. Não. Aceitar ou receber é a mesma coisa, é tomar um presente que lhe foi dado, e presente é dádiva, e aceitar ou receber a Cristo não é um passo dado primeiramente pelo homem caído, morto em seus delitos e pecados, que precisa nascer de novo. Aceitar ou receber a Cristo e ter a vida eterna é ouvir a sua voz, e ouvindo a sua voz, assim como Lázaro, já podre, sepultado, morto, passar a viver, e espiritualmente agora atendendo a voz de Cristo, tendo a vida eterna, nascendo de novo, poder dizer por si mesmo: eu creio, recebo, aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ter o Filho aqui, e este verbo, ele tem implicações práticas para nós, significa conhecer a Cristo. Se eu tenho Filho, eu tenho a vida eterna, logo eu conheço a Cristo. É impossível ao homem ter a vida eterna, ou ter o Filho, logo ou consequentemente receber dele a vida eterna e não conhecê-lo. A grande confusão está então no grande número de pessoas ou da gentes que afirmam conhecer a Jesus, ou que afirmam ter a Jesus, seria a melhor colocação, porém não o conhecem. E se não o conhecem, também não entendem que ter a Cristo é confessá-lo. O que nós presenciamos no último domingo, o que muitos de nós já fizemos um dia, o que certamente muitos ainda farão quando confessarem a Cristo no dia de seu batismo e profissão de fé, é o atestado, se de fato nasceram de novo, de que possuem a Cristo, que o tesouro celeste, a dádiva dos céus, a vida eterna encarnada, agora pertence a Ele, ou a eles, e eles podem dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E então confessam, conhecem, confessam e passam a ter comunhão com Ele e a permanecer nele. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Ter a Cristo é ter a vida eterna. É muito simples. Da mesma forma que os que não creem nele não têm o dom desta vida, não têm a vida eterna que o leva a confessar, a conhecer, a ter comunhão, a permanecer e a conviver servindo e glorificando o Redentor. Percebem, irmãos, como esta doutrina, embora simples, objetiva, direta, ela é ao mesmo tempo profunda, porque ela apresenta mais uma vez o quadro real da vida humana. Ou você entende o verdadeiro significado do nascimento de Cristo, ou você não entendeu nada ainda. Ou você compreende que ter a Cristo é ter a vida, ou permanecerá iludido por si mesmo, por seus conceitos, por sua autossuficiência e autossatisfação, e continuará caminhando debaixo da ira de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar mais para esta doutrina e entender como é importante para nós perceber que o que o apóstolo estava dizendo para aqueles irmãos, a mesma verdade que nós estamos estudando hoje, é que nós já recebemos ao Senhor,
Jesus veio e João escreveu em seu evangelho para que todo aquele que nele cresce, obtivesse, recebesse a vida eterna. Quando ele escreve esta carta, depois de seu evangelho, ele está agora dizendo: continuem firmes, permaneçam nele, caminhem com Cristo, vocês são de Cristo, vocês têm a vida eterna. A reflexão, irmãos, e a meditação sobre esta maravilhosa verdade às vésperas do Natal deveria nos levar a agradecer com maior alegria, com maior regozijo, renovar as nossas forças e a nossa esperança, porque de fato é real que muitos que estão ao nosso redor, que muitos que certamente desejaram e desejarão ainda para nós o Feliz Natal, não têm a vida eterna. Muitos que nos presentearão, muitos que falarão de Cristo, não têm a vida eterna. É simples, porém, de uma urgência tamanha, entendermos o que o Senhor Jesus nos ensina na palavra a respeito do significado de crer, receber, aceitá-lo ou tê-lo como seu Senhor e Salvador. Mais adiante, lemos no versículo 13 que esta vida eterna é quem nos garante ou é o que nos dá certeza da salvação. Vejam só, versículo de número 13, vamos ler juntos agora o versículo 13, vamos lá? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, os falsos mestres, eles estavam lançando dúvidas, questionamentos nas mentes dos crentes que o ouvissem. Eles estavam trazendo insegurança e incerteza para eles. E o que é que o apóstolo então faz? Combate este efeito, dando mais uma vez a segurança aos seus leitores da realidade da vida eterna. Por isso que ela é experimental. Versículo 13: eu escrevi para vocês estas coisas, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vós outros que têm o Filho, ou que creram no nome do Filho de Deus. A vida eterna, ela é assegurada, segundo o apóstolo João, somente aos que creem em Jesus. Ninguém pode ter a garantia, a certeza da vida eterna se não tem Jesus. E lembrem-se, ter a Jesus é confessá-lo, é conhecê-lo, confessá-lo, ter comunhão com Ele e permanecer nele. Se você não tem a Cristo, você não conseguirá esta certeza ou esta segurança da vida eterna para a sua alma. Quando João escreveu o seu evangelho, ele falou sobre isso, e na realidade a maior parte dos escritos do Novo Testamento trataram a respeito deste assunto. Primeiro, falar a respeito da salvação para os pecadores, que só pode ser alcançada pela fé no Senhor Jesus. Depois, fortalecer e edificar a fé destes irmãos, dizendo: olha, vocês creem em Cristo, no nome do Filho de Deus, portanto vocês têm a vida eterna. E em terceiro lugar, sempre combater ou rechaçar os falsos ensinamentos. É o trabalho da igreja. Se nós observarmos bem, quando a igreja prega o Evangelho, quando a igreja ensina a palavra de Deus, quando a igreja apresenta a Cristo, ela sempre estará fazendo a mesma coisa. Mas não será um esforço vão. A igreja estará fazendo aquilo que é certo e que o Senhor ensinou. Estará promovendo a salvação de pecadores quando eles ouvem a palavra de Cristo. Continuará edificando os crentes para que eles tenham segurança e certeza de que em Cristo eles têm a vida eterna. E rechaçarão ou afastarão as modas, ou como disse o apóstolo Paulo, os ventos de doutrina que sempre vêm e vão. O que é que nos leva à permanência na fidelidade,
a permanência em crermos que somos do Senhor, a segurança que nós temos, a fé que o Senhor nos deu como um presente, como uma dádiva e que nos faz lembrar sempre da garantia que temos da vida eterna. O que nos leva à certeza para a oração ou a confiança para apresentarmos sempre as nossas orações. Eu tinha falado aos irmãos que a vida eterna ela passa a ser experimentada pelo crente mesmo antes da volta de Cristo, quando ele o recebe. Vejam o que é que João vai dizer a partir do versículo 14 sobre este tema, e nós vamos perceber como ele é real de fato para nós. Vamos ler o versículo 14, vamos lá. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui é que se temos a Cristo, temos a vida eterna. Se temos a vida eterna, possuímos a garantia e a segurança que permanecemos nele. E como é que isso se torna, então, palpável, vivencial, experimental para a vida cristã? Vejam a resposta aí no versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com o Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E no versículo 15 ele continua e diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Em outras palavras, irmãos, através dos meios de graça, que são bênçãos comunicadas por Jesus Cristo ao seu povo, e aqui nós temos o exemplo da oração, podemos ter segurança de que quando pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos atende e Ele nos ouve. Se eu começasse a perguntar a cada um dos irmãos aqui nesta manhã, se vocês têm alguma experiência de oração, de joelho no chão, clamando pela misericórdia do Senhor, pedindo alguma coisa ao Senhor segundo a sua vontade e que Ele respondeu, nós iríamos ficar o dia inteiro aqui conversando, cada um falando, porque nós não temos apenas o exemplo de uma resposta, mas de muitas respostas às nossas orações. Estávamos entrando hoje aqui pela manhã, Daniel nos lembrou e pediu: pastor, lembra para agradecer e para orar um livramento ontem, levando minha esposa ao trabalho, Deus nos livrou de um acidente. Quantas vezes nós não oramos uns pelos outros para que o Senhor nos livre do mal? Muitos aqui oraram pela conversão de seus filhos, pela conversão de seus cônjuges, pela salvação da sua casa. Quantos não receberam a resposta do Senhor em oração? Oraram para que a igreja permanecesse fiel, para que o Senhor levantasse pastores segundo o coração de Deus, que o evangelho continuasse a ser pregado com fidelidade. Quantos de nós não temos feito essa oração e recebido a resposta do Senhor, não obstante as nossas fraquezas, irmãos? O que o apóstolo João está dizendo aqui é que a vida eterna dada por Cristo Jesus passa a ser experimentada por nós. Temos a confiança porque cremos no nome do Filho de Deus que isto é real. E como é que nós percebemos isto diariamente? Quando nós muitas vezes notamos que parece que nada vai dar certo, parece que o ano de 2012 não funcionou para nós, mas nós percebemos a fidelidade de Deus até mesmo nos ensinando entre espinhos e abrolhos. Deus nos faz experimentar e perceber que nós somos dele, à medida em que nós vivemos pela fé e nos regozijamos por saber que a vida de Deus se tornou possível e real em nossa alma. Quando Cristo então veio ao mundo, encarnou, cumpriu a sua obra salvadora, se tornou o nosso sacrifício, o nosso Redentor, e nos presenteou com a vida eterna, quando nos fez crer nele e nos levou até os seus pés.
Por fim, irmãos, para concluirmos, é por este motivo que nós oramos sempre com certeza, e oramos com a certeza de que seremos atendidos quando oramos segundo a vontade do Pai. É contrastante, de fato, com o que nós estamos vendo hoje, com aquela falsa teologia que apresenta uma ideia antibíblica e que apresenta a oração como um instrumento de barganha com Deus, ou como uma forma de eu agir como um menino birrento, mimado, que bato o pé e quero que meu pai me dê o meu presente de Natal. Eu quero uma bicicleta, eu decreto, eu exijo, eu não aceito que o Senhor me dê um velocípede. Isso é meninice, é ignorância bíblica. Porque o que o Senhor está dizendo aqui é que quando nós pedimos, e pedir é diferente de decretar ou de exigir, não é verdade? Algo segundo a sua vontade, ou seja, algo que está segundo ou de acordo com os seus planos, Ele nos ouve. Eu não vou entrar em detalhes maiores aqui, porque é a petição que nós vamos ver hoje à noite, seja feita a tua vontade. Mas concluo dizendo que esta verdade bíblica nos mostra e nos leva às seguintes conclusões ou um fechamento prático, tomando tudo que nós vimos e pudemos aprender com esta sessão. Primeiro, que a vida eterna é uma bendita e gloriosa realidade para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. A vida eterna consiste basicamente num relacionamento presente, ativo e eterno com Deus e Jesus Cristo. Nós passamos a conhecê-lo. Já pensaram que maravilha é ler a palavra e entender a palavra? Não é somente entender a sua gramática, a sua semântica, a sua linguagem, mas sentir arder o coração. É ouvir às vezes o pregador e não conseguir entender muito bem onde ele quer chegar, mas aí de repente a mente iluminada pelo Espírito, a verdade que nós precisamos ouvir, começa a tomar o nosso coração e o nosso coração se alegra por ouvir a palavra de Deus. A vida eterna consiste neste relacionamento que temos com o Pai. Ele é presente, Ele é ativo e Ele é eterno. Ter a vida eterna é motivo de grande alegria e gozo para todo crente. E então você se alegra nesta realidade. Você se regozija pelo fato de que Cristo Jesus habitou entre os homens, viveu e morreu pelos homens pecadores. Da manjedoura ele foi até a cruz para redimir os pecadores. Você se alegra e se regozija nesta realidade. Você experimenta seu poder e é encorajado por esta doutrina diariamente. Em segundo lugar, a certeza da vida eterna, irmãos, não se baseia em nada que sejamos ou que tenhamos feito. A certeza da vida eterna se baseia na dádiva de Deus em Jesus Cristo, é um presente da graça. E aí, nós precisamos refletir, onde estamos apoiando a nossa segurança? Em nós mesmos ou nas promessas de Deus? Às vezes é fácil fugir e não tentar enfrentar a realidade da vida, quando nós passamos a confiar em nós mesmos e nas soluções apresentadas por nós mesmos, e eu me refiro aos homens. Mas a certeza da vida eterna, lembremos, não se baseia em nada que sejamos ou tenhamos feito. A certeza da vida eterna se baseia nas promessas de Deus. E estas não falham. Eu posso falhar no que prometer para vocês, mas tenho certeza que Cristo jamais falhará. Terceiro lugar, uma das experiências mais maravilhosas da vida cristã é ter as orações respondidas. E aqui, responda para você mesmo. Como eu disse, não ia dar para a gente aqui lembrar
No dia 31 nós podemos fazer, mas guardem essa pergunta com vocês. Você poderia mencionar um exemplo recente de uma oração que você fez, específica, e que foi respondida? Eu acho que sim. Quarto e último lugar. Acreditamos realmente que Deus nos ouve quando oramos? Temos esta certeza? Acreditamos que Ele nos concede os pedidos que são corretos segundo a sua vontade? Acreditamos que cedo ou tarde nós haveremos de recebê-los, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, nós cremos nisso. Que Deus nos abençoe, conforte o nosso coração, que neste final de ano, neste momento tão especial que nos faz lembrar mais uma vez a dádiva de Deus em nos ter dado Jesus Cristo, traga alegria, conforto, paz, esperança, segurança de vida eterna, expectativa da volta de Cristo para as nossas almas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu santo nome por tua palavra, porque sabemos, ó Senhor, que nos destes a Cristo e tê-lo, ó Senhor, nos dá a segurança, a confiança de que temos a vida eterna. A vida eterna que passou a ser experimental para nós, porque um dia conhecemos a Cristo, confessamos a Cristo diante dos homens, passamos a ter comunhão com Ele e temos permanecido nele, porque Ele mesmo nos ensinou que nenhuma de suas ovelhas preciosas seriam arrebatadas de suas mãos. Permanecemos nele porque ele tem permanecido em nós. Temos a certeza de que nossas orações são atendidas quando pedimos ao Senhor com fé, confiança e esperança em tuas promessas, e sabemos muito bem como nos tens abençoado com toda a sorte de bênçãos. Quando pedimos uma vida santa, quando pedimos que nos preserve na igreja, quando pedimos a salvação dos nossos filhos, quando pedimos que guardes o teu povo e abençoe a tua igreja, quando pedimos até mesmo as coisas simples e cotidianas desta vida, e o Senhor graciosamente nos respondes, no teu tempo, em teu tempo, mas nos respondes. Ó Senhor, que seja um momento de gratidão e não de ingratidão da nossa parte. Lembrarmos que só estamos aqui porque o Senhor é presente em nossas vidas, porque o Senhor veio fazer morada em nossos corações quando nos deu o Consolador, o Espírito Santo, que sempre nos faz lembrar que só Cristo é o único digno da nossa devoção, fé, confiança e certeza da graça e da vida eterna. Abençoa-nos, ó Senhor, e obrigado por este momento tão precioso. No nome de Jesus. Amém.